Exercícios! Olá, então essa é mais uma videoaula de exercício sobre construção de gráficos. Nesse exercício número 1, foi dada a lei de formação f de x igual a x. Foi nos dito que o conjunto de partida é real, ou seja, o nosso domínio é qualquer número no conjunto dos números reais, e o nosso conjunto de chegada, o nosso contradomínio, também será qualquer número no conjunto dos números reais. Bom, e aí nós teremos que identificar qual dessas alternativas, ou a A, ou a B, ou a C, ou a D, que representa essa lei de formação que foi aqui dada. Uma forma de nós fazermos isso é montando o nosso gráfico, e para montarmos o nosso gráfico é interessante montarmos uma tabelinha. Nessa tabelinha nós temos aqui lugar para colocarmos o valor de x, a nossa lei de formação, que é onde nós colocaremos o x para descobrirmos o nosso y. Geralmente eu costumo usar os números menos 1, 0 e 1, mas como nós estamos falando de conjunto dos números reais, você vai poder escolher qualquer número que você queira, tá? Bom, colocando menos 1, teremos que f de menos 1 será menos 1, ou seja, o y é menos 1. Colocando 0 no lugar do x, teremos f de 0 igual a 0. Colocando 1 no lugar do x, teremos f de 1 igual a 1. Agora a gente vai levar lá para o plano cartesiano. Bem, nós conseguimos três pares ordenados. O primeiro par ordenado é formado por menos 1 e menos 1. Menos 1 no x e menos 1 no y. Colocamos lá no plano cartesiano. O segundo par ordenado é formado pelas coordenadas 0 e 0. 0 no x e 0 no y. Colocamos lá no plano cartesiano. E o terceiro par ordenado é formado por 1 e 1. Colocamos lá no plano cartesiano, o x é 1 e o y é 1, conseguimos ali outro par ordenado. Bem, está sendo nos dito que o domínio é o conjunto dos números reais. Então, se ele é todo o conjunto dos números reais e nós escolhemos apenas 3, nós teremos aqui que unir esses 3, onde a gente descobre que está passando uma reta por esses 3 pontos. Bom, a opção correta é a letra B. Porém, olha só, nós estamos aqui tendo uma aula de construção de gráficos. Então, aqui ainda não foi falado para vocês sobre função do primeiro grau, função do segundo grau. Na verdade, esse f de x igual a x é uma função do primeiro grau. E quando nós vermos função do primeiro grau, você verificará que não será mais necessário montar essa tabelinha. Serão dadas lá dicas que farão você simplesmente olhar essas alternativas que aqui estão e já assinalar qual que realmente representa o gráfico dessa função, tá? Mas é um pouquinho mais para frente, bem pouquinho, já estamos chegando lá. Bom, o nosso segundo exercício também pede para verificar qual dessas alternativas representa a função f de x igual a 2x ao quadrado. Novamente, está sendo nos dito que o domínio é real. Então, o domínio é qualquer número no conjunto dos números reais. Bom, vamos montar a nossa tabela, onde deixaremos espaço para colocarmos o x, espaço para colocarmos esse x dentro da lei de formação, e a nossa resposta é y. Novamente, utilizando aqui menos 1, 0 e 1, mas é um costume meu, você pode usar o número que você quiser. Colocando menos 1 no lugar do x, teremos o menos 1 elevado ao quadrado. Como nós temos aqui uma potenciação, primeiro a gente vai resolver essa potenciação. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, e menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Agora, esse mais 1 vezes 2, 2 vezes mais 1, 2. A mesma coisa com 0. Esse 0, primeiro faremos esse 0 ao quadrado. 0 vezes 0 é 0. E 2 vezes 0, 0. Colocando agora o 1, teremos primeiro fazer o 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. Ok? Agora a gente vai lá para o nosso plano cartesiano e vamos colocar os três pares ordenados que acabamos de achar. O primeiro par ordenado é formado pelo menos 1 e pelo 2. Menos 1 para x e 2 para y. O segundo par ordenado é formado pelas coordenadas 0 e 0, ou seja, 0 para x e 0 para y. E o terceiro par ordenado é formado por 1 e 2. 1 para x e 2 para y.
Como nós temos aqui uma função de R em R, como o nosso domínio é real, então a gente vai unir esses pontos e acabamos conseguindo uma parábola. Bem, essa função aqui, essa lei de formação, representa uma função do segundo grau. E quando nós vermos função do segundo grau, você vai descobrir que você não precisará mais construir a tabela e você conseguirá identificar qual alternativa aqui que está correta. Bom, como a gente ainda não viu a aula de função do segundo grau, nós desenhamos o nosso gráfico e ficamos com a resposta correta na letra D. Ok? Agora nós temos também uma função definida de real em real, ou seja, também temos o nosso domínio real, e temos a lei de formação f de x igual a 3 elevado a x. Essa aqui vai representar, essa lei de formação vai representar uma função exponencial. Como nós também ainda não vimos função exponencial, montar nossa tabela. Lá na nossa tabela, colocaremos os valores que quisermos, colocaria aqui o menos 1, 0 e 1, e aí no lugar do x substituiremos. Ok, então teremos f de menos 1 igual a 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 dará o número 1/3. Colocando 0, teremos 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E no 1 teremos o f de 1 igual a 3 elevado a 1 e 3 elevado a 1 é 3. Ok? Agora com os pares ordenados, vamos lá para o nosso plano cartesiano. Conseguimos o primeiro par ordenado formado por menos 1 e 1/3. Bora lá botar menos 1 no x e 1/3 no y. Conseguimos o segundo par ordenado, que é 0 e 1. 0 no x e 1 no y, marcando no plano cartesiano. E o terceiro par ordenado, 1 e 3. 1 no x e 3 no y. Bom, agora a gente vai ter que unir esses pontos. Digamos que você colocou ali e está olhando assim, mas parece que se eu traçar eu consigo formar uma reta. Não, tá vendo que não dá para ligar os pontos formando uma reta? Não é uma reta, tá? Não tenta fazer mágica botando o ponto um pouquinho para o lado, puxando para o outro para tentar traçar a reta. Não é uma reta. Juntando os nossos pontos, nós veremos que está formando uma curva, a curva da função exponencial, e a nossa resposta correta é a letra A. Então, aqui está a nossa resposta correta, ok? Bom, agora nós temos uma lei de formação 2x menos 1, só que agora está sendo nos dito que o nosso domínio agora não é mais real. O nosso domínio é formado pelo conjunto constituído pelos elementos 0, 1 e 2. Então, esses já são o nosso domínio, já compõem o nosso domínio. Tu não tens aqui que colocar os números que tu quiseres, não. Agora tu não tem essa abertura. Os números a serem colocados lá na tua tabela é o 0, 1 e o 2. Então, vamos colocar. Quando o x é 0, teremos 2 vezes 0 é 0 e 0 menos 1 é menos 1. Quando o x for 1, teremos 2 vezes 1, que é 2, e 2 menos 1, 1. Quando o x for 2, teremos 2 vezes 2, 4, e 4 menos 1, 3. Então, agora a gente pode ir lá para o plano cartesiano, ok? Vamos colocar os nossos pares ordenados. 0 e menos 1, então, x é 0 e o y é menos 1. Colocando lá as coordenadas, está ali o nosso ponto. Outro par ordenado é formado por 1 e 1. Quando o x é 1, o y é 1, colocando o nosso ponto. E o terceiro par ordenado é formado por 2 e 3. Quando o x é 2, o y é 3. Agora, toma cuidado. Cuidado com a tua ansiedade. Tu não pode chegar aqui e traçar uma reta. Por que tu não pode chegar aqui e traçar uma reta? Porque nós temos que o nosso domínio é formado apenas pelos elementos 0, 1 e 2. Apenas por esses três elementos. Então, aqui a gente não consegue, não pode traçar essa reta. O nosso gráfico é esse. Então, aqui a alternativa correta era a letra B. Ok? Bem, aqui mesmo sem tu saberes função de primeiro, segundo, enfim... Aqui a gente já viu que como nós tínhamos apenas 3 pontos no domínio, nós não poderíamos ligar esses pontos. Então, aqui você já conseguiria deduzir que a tua resposta correta era a letra B, tá?
E por fim, a última, nós temos aqui também uma lei de formação y igual a 1 mais x ao quadrado, com o nosso domínio real, de real em real. Então, aqui, temos que escolher os números. Eu, como sou muito teimosa, vivo escolhendo o menos 1, o 0 e 1. Então, bora lá, com a minha teimosia. Então, quando colocamos o menos 1 no lugar do x, ficamos com 1 mais menos 1 ao quadrado. Primeiro, a gente vai ter que fazer essa potenciação aqui, ó. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Então, mais 1 é 2. Colocando agora o zero, nós teremos que primeiro fazer o zero ao quadrado. 0 vezes 0 é 0, e 0 mais 1, 1. Agora, colocando o 1, ficaremos com 1 ao quadrado. Então, primeiro faremos 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, e 1 mais 1, 2. Ok? Plano cartesiano. Agora, vamos ver os nossos pares ordenados. Nosso par ordenado, primeiro, foi menos 1 e 2. Menos 1 no x e 2 no y. Vamos colocar esse ponto ali. O segundo par ordenado foi formado pelas coordenadas 0 e 1. 0 no x e 1 no y. E o terceiro par ordenado formado pelas coordenadas 1 e 2. 1 no x e 2 no y. Agora, nós temos aí, então, que ligar os nossos pontos, porque o nosso domínio é real. Então, a gente vai ligar os nossos pontos e ficamos aí com uma parábola, com uma função do segundo grau, que a gente vai ver logo, logo, tá? Então, a alternativa correta que representa essa lei de formação é a alternativa A. Ok? Então, por hoje era isso. Beijos!